Estava lembrando-me hoje à tarde da minha infância e a minha memória voltou no tempo nos anos de 1979 e 1980. Algumas das pessoas que estão acompanhando esse vídeo não tinham nascido nesses respectivos anos. Tendo em vista que eu sou de 1976, então era um período onde eu tinha de 3 a 4 anos de idade. E a minha infância, essa primeira infância, foi no bairro de São Jorge, aqui na cidade de Manaus. E naquele tempo, as ruas de São Jorge não eram asfaltadas, eram de pissarras, e é um local com muita inclinação, então tem muitas ladeiras. E eu tenho assim uma vaga lembrança que esse episódio que eu recordei-me pela tarde foi exatamente numa das ladeiras do bairro, que ficava bem próximo da rua da minha casa. Eu não sei porquê, estava brincando e era, não sei porquê, nós estávamos correndo e eu acabei escorregando na pissarra, ralei o corpo. Foi uma experiência muito dolorosa. Lembro-me como hoje dessa experiência. E quando falamos de lembranças, às vezes as lembranças são boas, outras vezes as lembranças são ruins. Ruim mesmo é quando essas lembranças se tornam um problema em nossas vidas. E geralmente se tornam um problema quando elas nos prendem no passado. Já sentiu aprisionado por uma lembrança do passado? Ou seja, sempre você se pega com os pensamentos naquilo que ficou lá atrás. Mas tem um texto das Escrituras que eu acho muito pertinente para nós tratarmos ou lermos, que trata desse assunto. É um trecho escrito pelo apóstolo Paulo à igreja que ficava na cidade de Filipe, no capítulo 3 da epístola aos Filipenses, os versos 13 e 14. E eu quero ler com você esse trecho e nós vamos lendo os pedaços e vamos conversando sobre o mesmo. E começa assim, no versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Vou fazer uma pausa antes de continuarmos. É de suma importância nós entendermos do que o apóstolo Paulo está se tratando. Está querendo dizer, ou está falando, tratando aqui nessa referência desse verso 13. E para isso nós teríamos que voltar um pouquinho, mais precisamente no verso 10, quando o apóstolo Paulo fala que quer conhecer a Cristo e ali denota uma profunda paixão que ele tinha pelo Senhor e pela sua obra. E fala também de conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, participar em seus sofrimentos, ou seja, se preciso fosse, disposto a sofrer pela mesma causa que Cristo sofreu, resultando na sua morte na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo estava disposto a isso e quando nós olhamos a sua história, vemos que não apenas estava disposto, como de fato aconteceu. Ele morreu pela causa de Cristo. E o apóstolo Paulo fala ainda um pouco mais, né? Tornando-me como ele em sua morte. A principal morte de um discípulo de Cristo é morrer para o eu, a fim de viver para Cristo. Ou seja, nós neutralizarmos os nossos desejos, nossas vontades e vivermos para cumprirmos os propósitos de Cristo em nossas vidas. E aí sim, uma vez que nós entendemos exatamente o que ele quer informar no início desse verso 13, podemos continuar a leitura, né? Então ele, recomeçando, ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo
já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Mais uma vez, precisamos fazer uma pausa. E porque aqui o apóstolo Paulo, ele nos dá a primeira dica que podemos ver nesse texto sobre os nossos passados, sobre aquilo que ficou para trás, aquilo que passou. E a primeira dica é que nós não podemos ficar escravizados nas coisas que ficaram para trás. E você sabe que às vezes nós acabamos sendo acorrentados pelo que passou, pelas lembranças, por aqueles fatos que passaram, e em vez de nós superarmos, nós trazemos conosco a lembrança do ocorrido. Ficamos nos aprisionando, pensando naquelas lembranças ruins, não é? E algumas lembranças de lamentação por algo que você poderia ter feito e não fez. Ah, se eu tivesse concluindo aquele curso que eu havia começado, ou que eu comecei lá atrás e não concluí. Se eu tivesse aceito aquela proposta, mudado de cidade, mudado de emprego. Ah, se eu não tivesse saído daquele trabalho, daquela empresa. Se eu tivesse me casado com fulano, com a ciclana. Ou o que prende a sua lembrança no passado foi um pecado que você cometeu. Se você não consertou esse pecado, se o mesmo envolve outras pessoas, é preciso você consertar através de um pedido de perdão. Mas uma certeza nós temos: uma vez que você consertou o erro lá atrás, uma vez que você passou por aquela experiência, mesmo tentando trazer lamentações para o dia de hoje, nós temos uma certeza: não chore pelo leite derramado. Aquilo que ficou para trás, ficou. Também não cometa o erro de tentar se prender numa realização do passado. Tantas vezes as pessoas se acomodam por algo que fizeram e se esquecem que, assim como o tempo, que não para, que continua passando, projetos devem ser constantes em nossas vidas. E aquilo que você realizou lá atrás não pode substituir os futuros projetos que nós precisamos encarar e dar continuidade em nossas vidas. Mas o apóstolo Paulo, ele não fala apenas dessa escravidão no passado, de estarmos escravizados pelas coisas do passado. Ele continua também um texto, e eu quero continuar lendo o texto com você. Então, ele fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A segunda dica é olhar para frente. Ou seja, em vez de você olhar para trás, estando prisioneiro do que ocorreu no passado. Não. Pare com isso. Olhe para frente. E à frente, diante dos nossos olhos, precisa estar um alvo grandioso e muito bem definido, que não pode ser suprimido por nenhum outro projeto ou objetivo que porventura venha fazer parte da sua vida. E se você, assim como Paulo, tem o seu viver como Cristo, um viver cristão, então de fato esse propósito será nobre, porque o propósito que tem que estar diante da gente está relacionado à obra de Cristo. Está relacionado a nós fazermos a diferença aqui nessa terra.
como comissionados por Cristo Jesus, nós levarmos esse evangelho. Talvez a missão que Deus colocou em suas mãos é a missão de ganhar a sua família para Cristo, os seus filhos para Cristo. Talvez a missão que Deus colocou em suas mãos é ganhar as pessoas do seu trabalho, as pessoas do seu ciclo social, que se relacionam com você. Talvez você será um grande obreiro na obra de Cristo, ajudando numa igreja, liderando um ministério, liderando um grupo de oração, ou quem sabe, um pastor, um missionário. Nós não sabemos, mas uma certeza temos. Se vivermos como Cristo, os nossos projetos, que estão adiante dos nossos olhos, serão nobres e com valores eternos. Que Deus ajude você a superar o seu passado e olhar para frente, tendo nobres propósitos na sua vida. E eu gostaria de terminar esse momento com você, convidando você a uma breve reflexão. Vamos juntos? Oremos. Pai, nesse momento eu quero clamar a Ti por esse irmão que está acompanhando, por essa pessoa que está do outro lado da tela acompanhando esse devocional. Que o Senhor ajude não apenas a ela, mas a todos nós a superarmos o nosso passado. E ajude-nos a vivermos o presente olhando para o futuro. E que esse futuro sempre esteja no nobre propósito de cumprir a missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Que assim como Paulo, nós também venhamos a viver uma vida dedicada a Ti. É no nome de Cristo, Pai, que nós Te rogamos e pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e nós nos veremos no próximo Café com o Pastor.